E como sempre, né, o trabalho da igreja, o trabalho do povo de Deus começa com oração. E aqui não é diferente. Nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Bendito e eterno Deus, nosso Pai celestial. Eterno Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Eu creio, Senhor, que Tu estás aqui conosco nesta manhã. Pedimos a Tua bênção em favor do Teu povo, Senhor, nesse grande estado. Especialmente os pastores, ó Deus, que trabalham para o Teu reino. Deus querido, estenda as Tuas mãos e nos alcance. Te pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui nesta manhã e hoje nós vamos falar da história do pastor Sebastião Mendes Pereira, conhecido popularmente como Pastor Bastos, né? Então, irmão Carlos, nosso historiador, está aqui, ele é o nosso chefe maior aqui no programa, na programação, e ele vai dar a sua palavra inicial, que ele realmente é quem tem as informações que todo mundo quer ouvir. Irmão Carlos. Opa, pastor João Lourenço, Pai do Senhor aí para todos os irmãos. Aqui a gente fica dividindo aqui os microfones, ninguém pode nem brigar, porque senão, se brigar, um não dá o microfone ao outro, né? Mas está com os dias contados, viu? Deus tem nos abençoado. Em breves dias a gente vai estar aqui com 4 microfones aqui na mesa para facilitar a nossa vida, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Falar de Sebastião Mendes Pereira é falar de um homem que tem um legado, um grande legado na história das Assembleias de Deus no estado do Ceará. E hoje a gente vai tratar de alguns temas ligados ao nosso queridíssimo pastor Bastos, né? Esse Bastos dele é o Bastos do início da igreja, os Bastos lá do Itapajé? Será que é, hein? Será que tem algum parentesco? A gente vai dar uma explicada sobre o Bastos do Bastos, né? E o pastor Bastos, ele tem uma história fácil da gente contar e ao mesmo tempo complexa, porque praticamente ele militou dentro da direção da convenção. Eu acho que foi o pastor que mais tempo exerceu função dentro da vida eclesiástica das convenções aqui no estado do Ceará, foi o pastor Bastos, e a gente vai explicar isso detalhadamente, né? A gente vai contar também um pouco da história dele, do início da fé dele lá no Mucuripe, né? Das andanças evangelísticas que ele realizava entre o Mucuripe e Messejana, por exemplo, né? A gente tem muita história do pastor Bastos. E o pastor João Lourenço é esse homem que Deus usou para criar, né? Ele já tinha amor pela história da igreja. Ele só se revelou aqui, né? Quando eu falando para ele sobre a necessidade que a gente tinha de não deixar morrer a nossa história, mas fazer com que a história fosse relatada para os irmãos, o pastor João Lourenço de prontidão, vamos lá, meu irmão, eu tenho um tempo ocupado, mas vamos correr atrás, vamos em frente, e está aí, está dando certo. O melhor que existe é que o programa fica na plataforma e muitos irmãos têm acessado, têm procurado conhecer a história. E é um embriãozinho, é uma semente que a gente plantou e a gente vai em frente. Em nome de Jesus. Pastor João Lourenço, é isso. Inicialmente, a gente vai inclusive deixar até abrir aí as perguntas, né? Alguém que queira fazer alguma intervenção aqui, por favor. Você tem toda a liberdade de fazer uma pergunta, de interagir com a gente aqui. O pastor Valentim aí. Olá, nosso bom dia, na paz do Senhor Jesus, a todos também que neste momento estão aqui já entrando aqui na plataforma do YouTube aqui do museu, e hoje vai ser tratado a história do nosso querido pastor Sebastião Mendes Pereira. E
pastor João Lourenço, que é o nosso, como diz agora, o nosso chefe maior. Ele é privilegiado 2 vezes, né? Porque ele trabalhou ao lado do pastor Emiliano Ferreira da Costa, é o novo, né? E também foi segundo tesoureiro da nossa antiga Comiadec, ali dando assistência ali ao pastor Sebastião Mendes Pereira, ao pastor Bastos. Então ele é privilegiado, ele tem aí, sabe até dos passos que o pastor Bastos assim também caminhava, né? Pois é, viu, pastor Valentim, irmão Carlos, eu tive a honra, né, de trabalhar ao lado do pastor Emiliano e ao lado do pastor Bastos. Com o pastor Bastos eu trabalhei 30 anos, porque foi 5 com o pastor Emiliano, mas ele era o vice-presidente, de qualquer forma a gente tinha contato com o pastor Bastos toda hora, e depois 25 anos ele como presidente. Então eu trabalhei 30 anos com o pastor Bastos. 30 anos é muita coisa, né? Dá para você conhecer a pessoa, né? 30 anos que eu trabalhei. É uma vida, pois é. Eu trabalhei com o pastor Bastos de 1980 até 2010, né? Isso. Até 2010. O tempo que ele faleceu. Em junho de 2010 ele faleceu. Pois é. Então, o pastor Bastos, eu trabalhei com ele 30 anos. E se você trabalha 30 anos com uma pessoa, é claro que você conhece muita coisa, né? Muita coisa. E eu queria, antes de falar sobre o pastor Bastos, eu queria avisar que ontem foi a nossa primeira Santa Ceia na Igreja do Industrial, na primeira segunda-feira. E a primeira segunda-feira era um dia que a gente ia para o Templo Central para a Santa Ceia, né? Isso desde que a igreja começou. Mas agora foi mudado. Então eu, para não perder o costume, eu botei a ceia do industrial, combinei com a diretoria e com o ministério, e nós mudamos, né? Ontem nós tivemos uma Santa Ceia, até alguém disse, pastor, você vai dar um tiro no pé, porque não vai dar muita gente não, porque segunda-feira é dia de trabalho e tudo. Mas ontem nós tivemos em torno de 700 e poucas pessoas na igreja. Foi muita gente foi e foi uma ceia maravilhosa. Estava lá conosco o pastor Adonias, né? Pastor Adonias Ângelo, e o pastor Pedro Ribeiro, o pastor Paixão, o pastor Zé Filho, o pastor Perotti, o pastor Edelso e muitos outros obreiros, né? E os pastores locais. Foi um grande culto, uma grande Santa Ceia. Então eu convido aos pastores do estado do Ceará que quiserem me visitar. Toda a primeira segunda-feira de cada mês a ceia será no Industrial, né? AD Industrial. E ontem nós estreamos já com a nossa igreja, o culto foi transmitido pelo YouTube, né? Entendeu? E vai ser uma bênção. Tem sido uma bênção e será uma bênção. O Carlos, meu amigo aqui, Carlos, esqueceu da minha Santa Ceia, não foi, né? Espero que ele não esqueça mais, né? Ele tem esse compromisso até quando Jesus voltar, né? Espero que ele não esqueça mais. Interessante, voltando agora ao assunto do pastor Bastos, eu tive uma outra grande sorte. Eu tanto sou amigo do filho do pastor Emiliano, como sou amigo do filho do pastor Bastos, né? O pastor Ismael é um grande amigo meu. Nós tivemos a honra agora, eu tive a honra de receber ele lá na minha casa. Eu tenho um barracozinho lá na Lagoa do Juvenal. E ele foi passar o dia comigo lá para a gente conversar e tudo. E para mim foi uma grande alegria poder contar com a visita do pastor Ismael. E o pastor Ismael, sendo meu amigo, quer dizer, representa exatamente a amizade do pastor Bastos, né? Que a gente trabalhou durante 30 anos, né? E foi uma benção. Nós nunca tivemos diferença. Eu sempre ajudei naquilo que eu podia, né? E o pastor Bastos, ele foi tesoureiro, né, da convenção, mas o pastor Deusdete, e tivemos, graças a Deus, uma boa relação. Foi muito bom o trabalho que o pastor Bastos desempenhou. Porque eu não sei se vocês concordam comigo. O pastor Bastos era um homem extremamente inteligente, né? Além de ele ter uma grande memória, né? O pastor Bastos era um computador de última geração, né? É verdade. E
e era um homem que também muito inteligente. Tinha um HD privilegiado. O pastor Bastos era um homem diferenciado, né? E além disso, ele era um homem muito, muito calmo, né? Ele tinha muita paciência, ele tinha muita prudência. E o pastor Bastos tinha algumas qualidades que o pessoal não sabia. O pastor Bastos era um poeta, não sei se você sabia disso. Isso. Ele era um poeta, o pastor Bastos era um poeta e era um grande pastor. Porque é o seguinte, ser pastor, qual é a principal qualidade de um pastor? É ser apacentador. Pastor é isso, é apacentar, né? E o pastor Bastos fazia isso com muita sabedoria, né? Tanto é que o pastor Bastos estivesse vivo, ele era o nosso presidente. Não tinha no mundo quem tirasse, né? Então hoje nós estamos aqui para falar da vida dele, né? Eu tenho algumas histórias, alguns momentos, né, que o pastor Bastos, geralmente quando ele tinha uma coisa para resolver, pelo menos nos últimos 20 anos, 10 anos, ele me procurava para a gente conversar e dar um norte, né? E eu me sentia muito honrado em poder ser uma pessoa que pudesse ajudar o nosso pastor, certo? Então hoje nós estamos aqui, com certeza vai ter muita gente perguntando, fazendo algumas perguntas, e nós vamos nos esforçar para a gente responder aquilo que a gente tem certeza que a gente sabe, né? Mas eu quero dizer, viu, Carlos, para os... Tem um irmão aqui perguntando, o Neurisdato aqui perguntando assim, irmão Fábio, irmão Carlos, esse é o último programa Histórias Pastorais ou não? Aí assim, foram contadas as histórias desde José Teixeira até o pastor Bastos. Ele está acompanhando direto, né? Muito bem. Mas como eu disse que era um piloto de 4 programas, aí já estamos preocupados aqui querendo saber. Não. Olha, o próximo programa nós vamos falar da vida do pastor Deusdete. E no outro, pastor Pedro Cavalcante. E no outro, pastor João Bezerra. Eita. E por aí vai. Enquanto tiver presidente, tem programa. Quando ele terminar os presidentes, né, a gente vai falar da igreja, da própria igreja. Tá certo? Pois é, então, meu irmão, o programa vai continuar, vai ter toda terça-feira. Eu não vou prometer estar em todos, porque eu sou muito ocupado, tenho muita coisa. Mas o Carlos está sabendo que eu estou me esforçando muito para estar aqui, né? Hoje eu estou até com a minha esposa doente e tudo, mas eu vim, né? Então, quem quiser interagir, pode perguntar, fazer pergunta. Porque, como eu estava dizendo, nós vamos nos esforçar para a gente dizer o que a gente sabe. Agora, fique tranquilo, que o que a gente não souber, nós somos humildes o suficiente para dizer que não sabe, né? Porque às vezes, né, Carlos, a pessoa perde, não tem coragem de dizer que não sabe, né? Aí fica com... Os enroleiros, né? Entendeu? Carlos? Olha, os irmãos aqui estão dizendo que o som está baixo. Quando eu falo, se eu falar sem estar com o microfone, com certeza o áudio vai ficar baixo, entendeu? Mas isso também está com os dias contados. Logo, nós vamos estar aqui com os 4 microfones na mesa. Aí quando os microfones estiverem na mesa, aí tudo vai ser mais fácil para nós, né? Porque aqui a gente fica dividindo aqui o microfone, porque são somente 2. Seria bom se contasse as histórias pastorais de todos os pastores do Brasil. Pois é, a gente vai chegar lá, viu, Neurisnato? A gente vai chegar lá. Na verdade, a gente, só para contar os pastores do Ceará, a gente vai levar assim, uns 3 a 4 anos. É muito pastor. Atualmente, a nossa pastoral já tem mais de 1.200 pastores, né, pastor João? Isso. Tem mais de 1.200 pastores. Olha, nós temos uma infinidade de pastores para serem revelados um pouco da história deles. Você sabia que no estado do Ceará nós tivemos um pastor que faleceu com 112 anos? Você não sabe, mas eu fiz, inclusive eu fiz uma entrevista com esse pastor. Ele viveu 112 anos. 112. Isso aí é uma informação que ninguém tinha, eu estou revelando agora. Mas eu fiz a entrevista com ele. Ele foi batizado, sabe por quê, pastor João? Pelo Virgil Frank Smith. Pelo Virgil Smith. Ele morava no Crato, Campos Sales. Ele saiu de Campos Sales para Bodocó, passou uma semana a pé, caminhando para chegar em Bodocó.
e ser batizado nas águas por Virgil Smith. Eu fiz a entrevista com esse pastor, uma entrevista riquíssima a entrevista que eu fiz com ele. João Alves. O senhor não conhece não, porque é o seguinte, ele foi um pastor que, numa certa história da vida dele, ele se filiou ao Ministério Bela Vista, por isso é que o senhor não conhece. Ele se filiou ao pastor Luiz Bezerra da Costa, então ele saiu daquele centro da Condadec, né? Mas ele começou a vida pastoral dele já na época do pastor Teixeira Rego, então uma história riquíssima. E eu fiz essa entrevista com ele quando ele tinha, já com essa idade, ele já não enxergava mais nada. Para ouvir, a filha dele é quem gritava lá no ouvido dele para ele poder ouvir e dar as respostas, né? Então, nós temos uma infinidade enorme de pastores que a gente vai ouvir ao longo aqui dos nossos histórias pastorais. Mas é isso, pastor João. Os ouvintes sempre ficam na expectativa e eles sempre fazem essa pergunta. O pastor Bastos, qual era o perfil do pastor Bastos na resolução dos problemas que chegavam na mesa dele, pastor João? O senhor pode revelar algum parecer dessa natureza para os ouvintes? Posso. É o seguinte, eu quero ouvir, Carlos, quando eu falei no início, eu falei da liderança do pastor Bastos. Perfeito. Eu vou contar uma história aqui da liderança do pastor Bastos, eu acho que quase ninguém sabe. Eita, vamos lá. Eu acho que os pastores não sabem, são muito poucos os que sabem. Porque os que viram na época, a maioria não estão mais conosco. E muitos deles esqueceram. Bom, quando o pastor Milano faleceu, no dia 1º de maio de 1985, o pastor Bastos na época, o pastor Bastos tinha 2 cargos na convenção. Ele era vice-presidente da convenção, aliás, ele tinha 3 cargos. Ele era vice-presidente da convenção, ele era vice-presidente da igreja e era co-pastor da igreja. Eita. Muita gente não sabe disso. É verdade, sabia não. Bom, e naquela época nós éramos 70 e poucos pastores, e os evangelistas também, mas pastor era 70 e pouco. Nós fizemos uma reunião à noite, naquele dia, sem o pastor Bastos saber. Qual foi a nossa reunião? E vai ser eu que o senhor escolheu. O próprio João Bezerra disse. Rapaz, é muita... Quer dizer, quem sabia disso? Não, isso aí é restrito mesmo só a pastor. Entendeu? Aquele momento, né? Quer dizer, o pastor Pedro foi escolhido pelo pastor Bastos e todos os pastores escolheram João Bezerra. E quando o pastor Bastos disse que tinha chamado o pastor Pedro, o respeito era tão grande por ele que todo mundo disse sim para ele, inclusive o João Bezerra foi ele que falou. Entendeu? Então isso aí é uma realidade de quem é líder. Porque o líder ele não impõe, ele põe. Certo? E os liderados somente aceitam, né? Então o pastor Bastos foi o nosso presidente durante 25 anos e eu tenho muitos episódios dele. Para responder essa que você perguntou aí, que perguntou foi um ouvinte, né? Como é que ele fazia para resolver os problemas? O pastor Bastos, ele tinha uma coisa interessante. Ele não resolvia nada só. Ele resolvia com a diretoria. E ele dizia, nós somos uma diretoria. E ele trabalhava a unanimidade da diretoria. Por exemplo, se tinha uma pessoa que não concordava, ele ia conversar com a pessoa até que a pessoa decidisse a concordar. Ele não fazia, porque na época era 7 pessoas só. Na época era 7, né? Era 7 obreiros. Engraçado, dá para se entender aí que ele não ia pela maioria, ele queria... A totalidade de todos, né? Por exemplo, vamos dizer, a Comedec, quem era? Era o pastor Bastos, presidente, pastor Pedro,
pastor Pedro, pastor Deusdete, 3, né? Pastor Elias, Gonçalves Pinto. 4, pastor Adonias, 5, pastor João Gonçalves e eu. Nós éramos 7. Depois que veio o novo estatuto que a gente fez, o novo estatuto, a proposta minha, aumentar para 9. E a gente conseguiu aumentar para 9, né? 9 pastores, que hoje é 9, né? Não é mais 7. Mas no nosso tempo era 7. Então o pastor Bastos tinha os 7 votos. Cansei de ver, às vezes, 5-2. Ele não batia o martelo. Ele convencia os 2 a também aderir aos 5. 6-1, ele convencia. Ele não batia o martelo só com a parte. Ele só queria a totalidade. Então ele tinha algumas coisas que os outros não tinham. Primeiro, ele era o mais velho. Segundo, mais velho também na igreja. A estrada dele era maior do que a dos outros, né? Como o José teve o sonho, né? O sonho de José tinha... Todo mundo tinha um feixe, né? Mas tinha um que era maior, que era o dele, né? Então eu diria que o pastor Bastos tinha o feixe maior. Então ele tinha essa qualidade. Ele sempre fazia com a totalidade. Eu não me esqueço, pastor João, eu não me esqueço de uma entrevista que eu fiz com o pastor Severino Ferreira de Lucena. E o pastor Severino Ferreira de Lucena, ele falando do pastor Bastos, ele revelou algo naquela entrevista que eu fiz com ele, que ele disse assim, olha, para existir um ser humano igual o pastor Bastos é difícil, mais do que ele não tem, ele falando, né? Ele disse que às vezes ele estava chegando na igreja e corria uma irmã para falar com ele. À medida que a irmã tentava se aproximar dele, ele se afastava. Ele ia se afastando. Ele não permitia que uma irmã do sexo oposto, no caso feminino, se aproximasse demais dele. E ele, naquela expressão dele, dizendo, o cuidado, veja o cuidado de um líder, para ser o exemplo dos seus liderados. Então são esses homens que viveram a experiência que a nossa igreja de hoje precisa ouvir, pastor João. Se nós não valorizarmos o passado, que foi referência na sua época, como é que a gente vai conseguir ter boas lideranças daqui a 50 anos, pastor João? Que o senhor já vai ter passado, eu vou ter passado, o pastor Valentim, que a gente não é eterno aqui, a gente passa um tempo. Daqui a 50 anos, eu teria que viver 115 anos, não dá, eu não vou viver tudo isso. Pastor João também está na frente, né? Então, hoje nós estamos o que aqui no nosso programa? Nós estamos falando da história de um homem que foi modelo e que é referência e que nós, de certa forma, copiamos o modelo dele, né? E aí, como é que não vai ser essa próxima geração? Mas olha, eu quero só dizer para vocês aqui, o nosso querido Délio Salgado Filho aí, o Délio ele é o proprietário daquela loja Ceará Alumínio. Quando o senhor precisar comprar alumínio, é com o Délio aqui, viu? O Délio é uma bênção de Deus. Ontem eu estive lá na loja dele, teve um pastor amigo dele que comprou os 5 livros, corri lá para ele levar os livros, né? Délio, um abraço aí para você, Délio. O Klaus, cheguei agora, a paz do Senhor. A irmã Núbia, eu me lembro dele, a irmã Núbia aqui está dizendo que se lembra do Paulo Leivas Macalão, né? Ela é do Mato Grosso, né? Está ouvindo o programa aqui. Seria bom se contasse a história pastoral de todos os pastores do Brasil. Pois é, mas vamos chegar lá. Então é isso, pastor. A Joelma Souza, obrigado aí, Joelma. Joelma é do Ministério Canaã, né? Olha o pastor Amaral aí chegando também, rapaz. Pastor Bastos, o conheci.
tratei com ele algumas vezes sobre a administração da cidade nos anos 90. Pois é, olha, eu quero deixar livre para vocês, eu vou passar aqui o microfone para o pastor João, o pastor Valentim, só escuta a gente conversar, não interage ali, mas tem algumas revelações aí, o pastor Valentim a fazer. No momento certo ele vai revelar, né? Então, o que acontece? Vocês têm total liberdade de fazer alguma pergunta aqui para o pastor João, que de nós aqui, ele é o veterano, né? É o veterano da classe, quem tem a estrada um pouco mais larga. Ele falou que essa figura de linguagem aí da estrada mais larga, eu aprendi com ele agora, viu? Eu vou conservar isso aí, porque na verdade é uma estrada mais larga mesmo. Pois é. O nosso irmão Carlos quer me chamar de velho, mas é inteligente, educado, aí ele chama de forma diferente, né? Ô irmão Carlos, o que muita gente não sabe é que o pastor Basto, embora fosse um homem, como você falou, muito reservado e tudo, mas o pastor Basto, ele quando ele estava com a gente, ele era um homem que ele tinha um momento de desconcentração, ele era um homem muito assim, dado com todo mundo, ele conhecia muitos assuntos que muita gente não imaginava. O pastor Basto, ele era um estudioso. Ele sempre foi, tanto que as revistas, aquelas revistas, não pode ficar com o microfone aí, mas aquelas revistas... de escola dominicais? Não, eu até me refiro, que eu fiz uma entrevista, a revista Veja, ele colecionava a revista Veja, rapaz. Ele era um homem estudioso, o pastor Basto, ele era um homem muito bem informado, né? Mas é bom contar um episódio que aconteceu no dia que o Papa veio ao Ceará. Em 82, não me fala a memória. 80. 80. Olha, quando o João Paulo II veio ao Ceará, o pastor Emiliano não estava em Fortaleza. O pastor Emiliano tinha viajado, parece-me que era para Iguatu ou era Carateús. E aí foi um repórter falar com o pastor Basto sobre o Papa. Para você ver como o pastor Basto era inteligente. Quando o repórter foi falar com ele lá, uma reportagem foi lá. Naquele tempo, né, o evangelho ainda era um pouco, né, o pessoal tinha cisma e tudo. Aí quando o repórter perguntou ao pastor Basto sobre o Papa, o que ele dizia do Papa? O Papa estava no Ceará e tudo. O pastor Basto disse: o presidente está viajando. A palavra é dele. Aí perguntaram: e o senhor hoje? Eu não estou autorizado a falar. Quer dizer, é muito sábio, né? Você não sabia disso, né? Não. É muita coisa. Porque naquela época eles queriam pegar em alguma coisa, né? Hoje está melhor, né? Naquela época era muito difícil. Aí ele saiu por aqui: não, o presidente não está, então não posso falar. E vocês, né? Eu não estou autorizado. Muito bem, pastor Sebastião Mendes Pereira, eu quero mandar aqui um abraço para toda a família do nosso saudoso pastor Basto, a irmã Terezinha Félix, também nosso amigo pastor Ismael Félix, a toda a sua família. E eu também sou privilegiado porque eu fui obreiro feito também pelas mãos do pastor Bastos, né? E pastor Sebastião Mendes Pereira, nascido em 3 de maio de 1921, né? E também filho de Abel Mendes Pereira e de Francisca Barbosa Pereira, né? E o pastor Sebastião Mendes Pereira, por que surgiu esse nome pastor Bastos? Por quê? Ele era mais, quando alguém perguntava, pastor Sebastião Mendes Pereira, não era muito familiar, mas quando se tratava do pastor Bastos, todo mundo já conhecia que era o nosso presidente, que ele tinha um amor muito grande. Eu acho muito interessante, pastor João, é que eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de almoçar várias vezes na sua casa. Depois nós vamos revelar qual era o peixe que ele mais gostava, e ele comeu esse peixe muito na Betânia, quando ele era pastor, mas quando chegou na capital,
Aí sempre vinha uma cavala, vinha uma, e outras espécies de peixe, mas tinha um peixe especificamente que ele gostava, o nosso querido pastor Bastos, né? E você pode aí já começar a interagir, você pode deixar aí a sua pergunta, você pode sugerir qual era o peixe, você pode dar um nome de um peixe. E quando isso é. Tem ideia se era piaba aí? Se era. se era. Bodó. Se era bodó. Mas não era porque o pastor Bastos, ele é praiano, né? E o praiano gosta de peixe do mar, né? Nascido na praia de Iracema, né? Pois é, irmão, o nosso programa aqui, História Pastorais, né? Do rádio web da JVD. Jornal Voz do Deserto, né? O Jornal Voz do Deserto é um jornal já muito antigo, né? Muito antigo, pastor. Muito antigo. Desde 95. Então, o pastor, o irmão presbítero Carlos Castro, historiador, ele tem esse privilégio de ter... Você fundou o jornal, foi? Eu sou fundador. Fundador do jornal e agora ele trabalha, o Valentim ajuda, né? Valentim assistente. O Valentim assistente. Trabalhador. Pois é, então eu estou aqui com os dois chefes, né, do jornal, né? Alguém diz, por que você traz mais gente? Rapaz, porque lá o estudo não é tão grande. E os dois chefes lá do jornal eu não posso expulsar. Claro, aqui está dizendo que era cavalo. Então, eu acho que ela acertou, passou perto. Vamos caminhando mais. Aí eu tenho mais gente para trazer, mas está muito apertado aqui, né? E os microfones também. Então os dois chefes, né? Que é o pessoal do jornal, o Carlos, o historiador Carlos e o pastor Valentim. Então eu não posso expulsar os dois chefes, né? Então eu tenho que estar aqui com esses homens e trazer pouca gente, né? Mas é assim, essa história a ideia, né, de trazer à tona a história dos pastores, isso é muito importante, porque o Carlos falou sobre o que vai ser a igreja daqui a 50 anos. Eu particularmente não posso provar isso, mas eu acredito que Jesus vem antes disso, né? Mas se ele não vier, a igreja ela vai mudar muito. Eu vou dizer por quê. Porque a igreja, Carlos e pastor Valentim, a igreja ela é feita de duas coisas basicamente, o que é? Doutrina e costume. Entendeu? Tem coisa que é doutrina, tem coisa que é costume. E os costumes são locais e temporais. Por exemplo, eu não sou tão velho assim, mas eu alcancei tempo na minha chegada na igreja que a gente tinha que vestir roupa branca no dia da ceia. A gente tinha que orar 7 dias consecutivos ao dia de uma Santa Ceia. Tinha que vir para a igreja com o cartão na mão e visado pelo pastor. A gente tinha que fazer, por exemplo, era muito vivo a história do voto. A gente fazia muito voto na igreja. Tinha a história do culto das primícias. E o culto doméstico. Principalmente o doméstico. Tudo isso foi embora. Não está mais em nosso meio. Entendeu? O pessoal, o povo que vem chegando na igreja, eles não têm o cuidado de continuar os costumes dos antigos, né? Por exemplo, se você fizer uma pesquisa hoje e disser, vou pesquisar, saber quem foi o culto doméstico em casa, eu acho que não dá 1% dos evangélicos. Isso era quase que uma lei no início. Tanto é que na escola dominical, na revista ainda vem, né? Exatamente. Ainda vem hoje ainda os dias da semana, né? Os hinos, tudo isso. Porque era uma coisa quase lei. Agora, enquanto os costumes estão sendo mudados, eu não gostaria que isso acontecesse, mas até aí tudo bem. O problema é a doutrina, que também está sendo atingida. Tem muita coisa, Carlos, que era pecado e hoje não é mais, né? Quer dizer, como é que pecado deixa de ser pecado?
A Bíblia mudou? É a pergunta que se faz, né? E a Bíblia mudou? Pois é, como é que pecado deixa de ser pecado? Por exemplo, um pecado que muita gente acha que não é. Mentir. Mentir é pecado. A Bíblia revela que a mentira é do diabo. E se é do diabo, não é pecado. Mas o povo inventaram agora o tal da mentira santa, né? Não, mentirinha santa, é de brincadeira. Não tem isso, né, irmão? Mas, Carlos, vamos orar para que aquela passagem se cumpra. Ora vem, Senhor Jesus. O Francisco Carneiro está dizendo o seguinte aqui, Francisco Carneiro. A paz do Senhor Jesus, pastor João Lourenço. Ele tá dizendo, o pastor João Lourenço é uma biblioteca viva que com muita simplicidade nos ensina com detalhes de riqueza, né? Eu acho que eu li aqui meio atravessado, né? Isso, detalhes de riqueza. A paz do Senhor, Jesus, pastor João Lourenço é uma biblioteca viva que com muita simplicidade nos ensina com detalhes de riqueza. Deve ser uma ovelha sua aí, né, o Francisco Carneiro? Pois é, rapaz. Então o povo lá da igreja já estão começando a chegar também. Da congregação do Fluminense, não é isso? Aí, já chegamos a 22 crentes. Gente, deixa eu explicar, vocês que estão chegando, vocês que estão ao vivo aqui. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse ok aí, que vocês talvez não conheçam, é o nosso motivo de oração quando a gente chega na igreja, né? Sempre que você chega na igreja para participar do culto, você não ora, né? Já é um hábito orar para Deus abençoar na palavra, dos louvores e a sua vida, e você ser agraciado com as bênçãos de Deus. Aqui no nosso culto da internet, esse ok aí é a sua oração, viu? Não esqueça não. Quando você chegar aqui no culto, clique lá no ok, nesse dedão para cima aí, porque na plataforma isso aí melhora muito a questão do nosso programa chegar a outras pessoas. O nosso objetivo aqui é quanto mais ouvintes nós tivermos, melhor vai ser, melhor será, porque a gente vai incutir na cabeça deles o valor histórico da nossa instituição, né, pastor João? Com certeza. Então, é isso. Então, vocês têm a liberdade de fazer uma pergunta aqui ao pastor. Se você tem alguma curiosidade dentro da questão convencional, faça a pergunta aqui. Se você tem uma opinião sobre como vai ser a igreja daqui a 10 anos, 15 anos, qualquer pergunta, faça, porque se eu não souber, o pastor João sabe. Se o pastor João não souber, a gente vai pro dicionário, mas a gente não fica sem a resposta. O pastor Valentim sabe também aqui. Vai lá, pastor. O pastor Bastos, uma certa vez ali no Templo Central, naquela tradicional Santa Ceia, que ontem a gente participamos ali na nossa sede do industrial, e me fez a memória aquela Santa Ceia que a gente participava no nosso Templo Central, na primeira segunda-feira, e eu lembro-me que de um certo pastor chegou para o pastor Bastos e disse: pastor Bastos, eu quero lhe dar um conselho, o senhor já está tão velhinho, pastor Bastos, se jubile, pastor Bastos. Ele chegou, olhou para ele e disse: muito bem, viu, você quer que eu me jubile? Pois eu vá lá no Vaticano e jubile logo o Papa, viu? E depois você vem e me jubila que eu sou mais novo do que o Papa, viu? Eu estou lhe devendo alguma coisa, né? Ele era muito engraçado, o pastor Bastos, ele muito amoroso. E falando em memória do pastor Bastos, em mente do pastor Bastos, hoje, não porque estou aqui na frente, mas eu assemelho a mente do pastor João Lourenço, quando o pastor Bastos, ele é um arquivo, guarda muita coisa, e é isso aí, pastor João Lourenço que teve essa oportunidade. Pastor Valentim, eu queria que você, antes do pastor João voltar aqui, não, pode falar, ler aí do pastor Gildo, rapaz, lá de pastor Gildo Xavier, lá de Aprazível. Lá de Aprazível, né? Sobral, muito bem. Gildo Xavier e a irmã Elidária, que é filho do pastor, conheço. É filha do pastor Antônio Geraldo de Souza. Pastor Antônio Geraldo, que trabalhou ali na região do Maciço do Baturité e foi pastor
Lá onde o pastor Bastos foi pastor na cidade de Betânia, pai do pastor Jair, e Deus abençoe. Pastor Gildo Xavier e a irmã Elidade, que é sua filha, né? Filha do pastor Antônio Geraldo, sua esposa. Ele diz: parabéns, meu amigo Carlos Castro, você é uma bênção do céu, que tem uma visão grande na preservação da nossa história. Abraço de seu amigo, pastor Gildo Xavier, lá de Aprazível, distrito de Sobral. Pois é, o Gildo eu também conheço. O Gildo eu conheço ele há algum tempo. E o Gildo, ele era muito da casa do pastor Bastos. Ele era supervisor ali na Estênio Gomes. Né? E o Gildo era muito da casa do pastor Bastos. Tinha muita vivência. Uma ligação muito forte. Muito forte com o pastor Ismael, com o pastor Bastos. O pastor Bastos tinha muita gente que era adotado quase como filho, né? O pastor Bastos tinha isso. Ele tinha muita gente que ele adotava assim como filho. E o pastor Bastos, ele tinha uma coisa que eu não consigo ter. Qual é? O pastor Bastos, ele era um grande hospitaleiro. Bom, isso até aí tudo bem. Mas o problema é que ele vem fazer a comida, ele vem fazer o café. Que coisa. O pastor Bastos fazia café pra gente, fazia tudo. Ele ia pra cozinha pra atender os pastores. Quer dizer, é uma coisa inédita. Quem que viu isso? Quem que faz isso? Entendeu? Mas ele fazia. Ele tinha muita vontade que você se alimentasse na casa dele. Entendeu? E se não tivesse ninguém na hora para fazer, ele fazia. Entendeu? Ele ia para a cozinha para fazer algo para os pastores. Eu não consigo fazer isso, até porque eu não sei fazer. Eu não sei fazer um café. Eu não sei cozinhar um ovo. Engraçado, pastor. Me permita aqui, vai surgir aqui um assunto aqui, uma fala sua aqui, dentro do contexto. Quando eu estava pesquisando na ata de 1963 e 64, que é uma ata que são as reuniões pastorais das lideranças que aconteciam no Tempo Central, que inclusive o Klaus aqui, que é ovelha do senhor, está perguntando aqui o seguinte, fazendo uma pergunta, né? Pastor João Lourenço, por que o nome da igreja é Templo Central? Aguarde aí que o senhor vai responder para ele. Aqui é Aprazível, perto de Mucamba, né? Fica perto de Mucambo. O Gildo também aqui. Leia o comentário sobre o pastor João Lourenço acima. Ele pediu para ler aqui um comentário aqui dele aqui, que ele falou aqui. Deixa eu ver aqui. Mas eu vou já falar o assunto aqui. Vou já falar. Cadê aqui o pastor o Gildo Xavier? Aqui é o canal Vida Feliz. Nosso pastor Bastos, meu paizão, pastor João Lourenço, grande homem de Deus, uma liderança abençoada do nosso Ceará. Isso aí o pastor João já confirmou aqui. Então, deixa eu falar uma coisa. Então, essa ata, para vocês verem a diversidade que as lideranças tinham no passado. Essa ata a gente fala o nome ata, se alguém pensar que é aquele fruto lá que a gente come, não tem nada a ver. A pinha. Ali é pinha, né? Mas são os livros que deixava-se registrado os acontecimentos pastorais. Então, eu fiquei impactado, pastor João, porque o pastor Emiliano, dentro da reunião, ele disse assim: irmãos, a minha geladeira queimou, eu não tenho como comprar uma geladeira. Eu vou querer que vocês orem a Deus para me abençoar, porque o que eu vou fazer? Do meu pouco ganho que eu recebo da convenção, eu vou tirar uma partezinha para me comprar uma geladeira parcelado, em valor parcelado. E aquela forma dele se apresentar a pastoral, de comprar uma geladeira de forma parcelada, porque o salário era insuficiente para fazer a aquisição de uma nova, dá para a gente entender exatamente o que era a igreja naquela década de 60. Não é? Veja as adversidades que as nossas lideranças enfrentavam naquela época. Né? Naquela época. E a pergunta é, pastor João, se naquela época a dificuldade era maior do que a de hoje dentro do campo financeiro, como é que aqueles homens conseguiam
fazer a igreja crescer de uma forma tão gigante e crescendo de forma espiritual, né? Porque hoje, às vezes, a igreja nem cresce, não, mas ela incha, né? Com gente de todo, pessoas que se agregam, mas que não se submetem à liderança da igreja, tem uma fé um tanto fora de equilíbrio. E será que aquele momento também ajudava, pastor João? Aquelas adversidades vividas no passado, era mais fácil das pessoas se chegarem a Deus e terem uma permanência mais direta mesmo com Deus e uma responsabilidade maior com a fé. O temor, eu acho que passa por todo esse contexto, né, pastor João? Eu quero que o senhor dê assim, uma pincelada sobre esses detalhes aí. Bom, é o seguinte, cada época tem a sua própria história, cada momento. Vamos dizer, há 50 anos atrás, que é onde eu alcanço mais ou menos, né? Era muito difícil ser crente, porque havia uma perseguição muito grande. Por exemplo, as pessoas jogavam ovo podre em cima da gente, roubavam pedra, entendeu? Eu cansei de dirigir culto e o pessoal roubava pedra em mim, né? Então, por conta disso, muita gente não queria ser crente. Ou seja, só tinha um ser que podia chamar um incrédulo para virar crente. Era o Espírito Santo. Então, quando ele chama, ele capacita, ele orienta. Então, os crentes, para você ter uma ideia, eu tinha uma congregação que tinha 58 crentes, tinha 56 batizados com o Espírito Santo. E tinha os 2 que não eram batizados, era questionado por que não era batizado. Entendeu? Porque naquele tempo não dava para você ser crente para se candidatar, não. Entendeu? Entendeu? Você quer ser vereador, então eu sendo crente consigo os votos dos crentes. Naquele tempo não tinha quase crente. Então era difícil. Mas aqueles que eram crentes eram de fato crentes. Entendeu? De fato eles tinham uma chamada, porque sem chamada não dava para ser crente naquela época. Entendeu? Por exemplo, eu morava em Fortaleza, eu dirigi um culto na Barra do Lemo. Presta atenção. O culto era domingo à noite, eu saía sábado de manhã. Eu ia até a Lagoa Juvenal de ônibus, e eu rodava 48 quilômetros a pé. Sem beber água, porque não tinha quem desse água para crente. Não tinha crente, então os incrédulos não davam. Entendeu? Então eu ia e eu nunca perdi um culto. Lá, por exemplo, eu tenho um cunhado que tem 101 anos, ganhei para Jesus lá. Meu pai já faleceu com quase 90, eu ganhei para Jesus lá, presbítero. O meu cunhado, que é o pastor de Aracati, eu ganhei também para Jesus lá. O pastor Celinho, eu ganhei para Jesus lá. Então, naquela época, o evangelho era muito puro, porque quem não tinha chamada não ia ser crente, porque pagava o preço. Entendeu? Por conta disso, a igreja era menor em número, mas era maior em poder. Entendeu? Hoje você pega 4 pessoas e aluga um prédio e diz que é uma igreja. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo o pastor, ele corrigia o crente ia pedir perdão e se humilhava para voltar para a igreja. Hoje não, o pastor ensina, doutrina, o crente não muda, mas muda de igreja, vai para outra. Entendeu? Por conta disso, aumentou o número de evangélicos, mas diminuiu o número de crentes. Essa é a minha visão. Hoje nós temos muito evangélico, mas poucos crentes. Naquele tempo nós tínhamos pouco evangélico, mas muito crente. Essa é a minha visão do passado para hoje. E a tendência é ainda mudar ainda mais. Entendeu? Naquele tempo as pessoas não tinham oportunidade de estudar. Quase todo mundo, o estado do Ceará, falando do Ceará, era muito fraco, não tinha escola. Por exemplo, no interior não tinha escola. Não tinha. Tinha as escolas nas cidades, mas só no centro da cidade e também em Fortaleza. Então a grande maioria das pessoas eram analfabetas. Totalmente analfabetas. E o analfabeto, ele
não tem oportunidade de estudar, então ele não tem um mundo mais ele não conhece muita coisa. Então ele vai mais naquilo que ele creu de fato. Hoje não, você aceita Jesus e de repente você vai para um curso teológico e você é influenciado por muitas doutrinas, por muitos costumes diferentes, né? O mundo hoje está globalizado, né? O que acontece em qualquer lugar do mundo, você sabe de imediato. E isso vai, com certeza, e abrindo a mente das pessoas também para o mal. Essa é a minha visão. Posso estar enganado? Posso. Mas eu penso assim, que hoje é muito evangélico e pouco crente. Naquele tempo era pouco evangélico e muito crente. Aí eu quero saber o que você acha, se é por aí. É muito interessante, aí vai mudando as épocas, né? A cada dia vai se atualizando, e o nosso querido pastor Bastos, a gente também trazendo aqui, ele não tá como o pastor Emiliano, que também não pastoreou muitas igrejas, né? O pastor Bastos também trabalhou ali na região, foi pastor em Betânia, e ali naquela região ali muito difícil naquela época, como o financeiro, né? Ele cavalgava, trabalhava ali a cavalo, visitava aquelas regiões ali, Betânia, Amufala, Praia das Moitas. Diz que ali tinha o presbítero Joaquim Flor, muito amigo do pastor Bastos, e eu participei, eu tinha uma aproximação muito grande ali com o presbítero Joaquim, eu orei muito por ele. Quando uma certa vez eu levei uma foto, um livro que o pastor Bastos deu para ele, assinado por ele, que quando eu levei esse livro para o pastor Bastos, perguntei se o pastor Bastos se lembrava, o pastor Bastos começou a chorar, porque o presbítero Joaquim Flor, ele era muito dado ali com o pastor Bastos, ajudava muito, era daquela família que quando chegou lá o pastor lá na Praia das Moitas, e o seu pai do presbítero Joaquim, chegou e disse, né, que é muito incrédulo, uma pessoa que não gostava de crente, e ele disse: papai, o pastor está aqui, os irmãos estão aqui, e a gente pode cantar um hino? Papai: não, você pode cantar um hino, mas não quero conversa com culto aqui. Papai, os irmãos estão querendo ler uma palavra, pastor. Ele pode ler uma palavra, mas eu não quero culto aqui. E no final ele acabou aceitando a Jesus e o culto aconteceu, né? Então ali o pastor Bastos, ele passou muita dificuldade naquela região de Betânia, não tem os recursos como hoje nós temos, né? O pastor, eu não gosto de falar muito essa parte, porque pode alguém se melindrar, né? Mas o pastor Emiliano me contou uma vez que foi pedir um culto aqui para a banda hoje Itaitinga, naquele tempo era Caracanga, né? Caracanga. Aí, aí ele disse que duas coisas que ele me contou. Aí quando ele voltou, não tinha nada para comer, mas o irmão deu uma banda de girimum para ele. E ele vinha de noite com esse girimum e comendo as sementes do girimum, porque a fome era grande. Outra vez ele me contou que em Itapajé ele chegou do culto à noite sem nada para comer, e aí perguntou à irmã, a esposa dele, a irmã Lina, o que tinha. Ela disse: não tem nada. Aí ele foi lá nas bolsas dele e encontrou o sebo do serrote. Aí o pessoal que serra madeira, não tem? Bota sebo. Então ele mandou ela fazer um caldo do sebo do serrote e tomou esse caldo, entendeu? Mas vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu era vendedor da Famol na década final de 70 para 80. Tinha um slogan famosa por vender barato. Farias Móveis Limitada. Aí eu cheguei na cidade de Paramoti, que a gente tinha acabado de desmembrar aquela cidade para um campo, né? E o pastor Pedro Egídio era mineiro, né? E ele era o primeiro pastor do Paramoti. E lá só tinha 2 crentes, casalzinho de velho. Eu cheguei lá e ele
muito alegre, muito feliz, me convidou para almoçar. E eu fiquei na casa dele, conversando, e de repente o almoço estava pronto. Imagina o que era o almoço. O almoço era folha de jerimum. Só folha de jerimum, cozinhado com água e sal. Não era o jerimum, era a folha do jerimum. Entendeu? Porque não tinha jerimum, tirou as folhas, cozinhou, botou sal e isso era o almoço. E aí eu trabalhava na FOMOL, eu tinha comércio, eu vivia. Tinha alguma coisa, porque Deus me foi muito bom comigo, sabe? Deus me abençoou muito. Aí eu almocei com ele, né? Aquele almoço muito ruim, negócio muito ruim. Aí terminou, eu orei, agradeci, e agora nós vamos ali. Aí levei ele no mercantil e mandei ele comprar o que ele quisesse. Não, compra um carrinho, compre 2, compre 3, você é quem diz o que é que você quer. E ele comprou 2 carrinhos de mercadoria. Ficou muito alegre e eu paguei, né? Então, naquela época, existia muita dificuldade, muita fome, muita coisa. E os pastores, eles tinham que cuidar da igreja e da família. Hoje, os pastores não precisam mais cuidar financeiramente da família, porque a igreja sustenta, né? Aí você diz, pastor, o senhor trabalha? Eu trabalho, eu sou viciado em trabalho, entendeu? Eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade, estou com 65. Nunca tirei uma semana de férias, mas é porque eu gosto de trabalhar. Eu não posso negar que se eu quisesse viver sem trabalhar no material, eu conseguiria, porque eu tenho uma igreja que tem 4 mil crentes, né? Então daria muito bem para mim viver só cuidando dos irmãos. Mas é a questão minha. Eu não nem aconselho ninguém a fazer isso, mas eu faço. Eu sou pastor, mas eu tenho também meu trabalho, né? Fora da igreja. Eu tenho 42 anos de pastor, mas eu tenho 44 anos que tenho empresa. Então, quando eu fui ser pastor, eu já tinha 2 anos que estava, né? Por isso, essa história é verdadeira. E outra coisa, irmão Carlos, nós não sabemos nem da metade do sofrimento que eles passaram. Quando o Valentim falou que o pastor Baixo e o pastor Milano passaram em poucas igrejas, o pastor Baixo passou em 2 só, Betânia e Fortaleza. O pastor Milano só em 2 também, Itapajé e Fortaleza. O pastor Baixo passou 9 anos em Betânia. O pastor Milano passou 3 anos em Itapajé. Certo? O pastor Pedro Cavalcante não chegou a ser pastor em Fortaleza, porque ele era vice, né? Mas esse eu trabalhou em 2 igrejas no interior. Pedro Cavalcante trabalhou em Tianguá e Itapajé. Interessante, ele passou 11 anos e 6 meses em Tianguá e 11 anos e 6 meses em Itapajé. Ele passou 23 anos nessas 2 igrejas, né? Quer dizer, a média do pastor Pedro foi 11 anos e meio. Eu estou quase gostando dele. Por quê? Porque eu estou na 4ª igreja com 42 anos, né? Já fez 42 anos. Então, dá mais de 10, né? Dá 10 e meio, né? Ele foi 11 e meio, né? Então, se brincar, eu vou acompanhar, né? É verdade. Pastor João, olha, para vocês terem uma ideia da história de vida do pastor Sebastião Mendes Pereira, né? Ele creu no Evangelho em um culto que ele participou no Templo Central, e quem estava pregando naquele culto, naquela noite, naquele dia, né? Não era o pastor José Teixeira Rego, era o pastor, ele creu no 38, se não me falha a memória. Não, 38 foi mais ou menos 37 para 38. E quem estava pregando era o Orlando Spacer Boia. O Orlando Boia era o pregador da noite quando o pastor Sebastião Mendes Pereira creu no Evangelho. Dali, ele, como membro da congregaçãozinha que havia no Mucuripe, ele passou a fazer parte já, de forma inicial, ele já entrou como professor da escola dominical.
Na história dele, eu tenho toda uma entrevista da irmã Terezinha comentando daquele momento da aproximação dela com ele, em que eles namoraram, vieram se casar. E ele falou que, e também a gente tem na biografia do pastor Bastos, de que ele não foi aceito pelos seus pais. Quando ele crê no Evangelho, ele vai ser um jovem expulso de casa porque os pais não aceitavam que ele fosse um crente, né? Essa experiência que o pastor Bastos teve da rejeição da família, lá na frente, com o estilo, né, com a forma de vida que ele apresentava na sociedade, no meio que ele vivia, os próprios pais vieram crer no Evangelho lá na frente, por conta do exemplo do pastor Bastos, né? Quando na antiga Cocorote, que é aqui no Pici, na época da guerra, né? Porque vocês devem saberem que na época da guerra, dessa Segunda Guerra Mundial, em 1940, aqui em Fortaleza, os americanos fizeram uma base, porque daqui era mais perto de alcançar a Europa, né? Então eles montaram uma base aqui, que era chamada base do Cocorote. Então ele saía do Mucuripe para trabalhar nesta base. A irmã Terezinha falava que ele saía de madrugada para poder chegar, para exercer essa função lá aqui no Pici. Saía do Mucuripe para o Pici a pé, para fazer esse ofício. E as adversidades que o pastor Bastos enfrentou foram muitas. Ele só veio ter uma vida mais aconchegante depois do seu casamento, né? Que eu tenho uma entrevista, que essa entrevista com a irmã Terezinha, ela comenta detalhes impressionantes, né? Inclusive nesse vídeo que eu vou postar logo após algum programa, que é Memória Pastoral, você vai acompanhar o áudio dessas imagens aqui. No áudio dessas imagens, a irmã Terezinha, ela vai comentar como é que eles iniciaram o trabalho lá em Betânia, pastor João. Já falando das adversidades que eles vão encontrar por conta da escassez, da necessidade que era muito grande naquela época. Uma entrevista especial. Eu não coloquei a entrevista, coloquei somente esse depoimento dela dentro do vídeo. Nesse vídeo aqui, foi o pastor Bastos retornando à cidade onde ele começou a sua vida pastoral, que é exatamente Itapipoca, né? Betânia é uma localidade de Itapipoca, é um distrito, né? Não fica mesmo dentro da cidade. Mas, nessa época do pastor Bastos, só existia evangélico em Betânia, que inclusive foi lá aonde os policiais foram buscar os crentes e levaram para a prisão. Inclusive, para a travessia do rio, eu fiz uma entrevista também com a irmã lá de Itapajé, que era casada com aquele pastor lá de Itapebussu, como era o nome que morreu em Itapebussu? Era o pastor Antônio. Antunes Paz, João Antunes Paz. Ela era esposa do pastor João Antunes Paz. E o pastor João Antunes Paz era um jovem naquela época, de seus 18, 19 anos. Ele falando daquele momento em que os policiais foram buscar os crentes presos e, para não molhar as botinas, eles obrigaram os crentes a carregar ele nas costas. Atravessaram ele nas costas para não molhar as botinas, né? Os policiais casavam e batizavam naquela época, diante da perseguição. Então, prenderam o irmão, e nessa prisão tinha um irmão que ficava lá auxiliando para comprar alguma coisa para os pastores comer, para os irmãos que estavam presos comer. Eles passaram, parece que... Inclusive, teve o pastor aqui de Pacajus, que passou foi muito tempo, o pastor... Manuel Paulo. Não é o pastor Manuel Paulo, é o antes do pastor Manuel Paulo. Foi na década de 70,
que é o pastor, meu Deus, eu fiz a entrevista com a filha deles, rapaz, e esse pastor era jovem e estava preso lá também, que é, eu tô com o nome aqui nos pés aqui, eu tenho um quadro enorme dele aqui, rapaz, qual é o nome dele, meu Deus? Mas, voltando à história, ele disse que quando ele disse, eu vou soltar vocês, mas acabe com esse negócio de pregar sobre o negócio de Jesus, sobre o negócio de crente. Eu não quero mais essa conversa de crente. Se voltarem a pregar, eu vou buscar de novo. Aí o pastor disse assim, olha, pô, o senhor pode deixar a cadeia aberta, viu? Os crentes eram meio atrevidos, não, pai? Isso é atrevimento, né? Isso aí é o cristianismo enraizado ali. Porque crente não abria, não. Isso é convicção. Convicção total. O senhor já vai falar sobre esse comportamento. Um assunto puxa o outro, né? Então, o pastor Bastos, ele teve a sua vida pautada dentro de uma vida exemplar dentro do contexto da Assembleia de Deus, e o amor dele pela história foi tão grande que nós podemos dizer que na perdida quer dizer, o céu ganhou, né? E nós aqui perdemos. Na ida do pastor Bastos para o céu, nós perdemos um historiador nato da história das Assembleias de Deus do estado do Ceará. Eu, diversas vezes, no Tempo Central, vi o pastor Bastos, não existia um evento comemorativo, pastor João. E o pastor João sabe disso mais do que eu. Ele levantava a história do pastor José Teixeira Rego, Armando Chaves Cohen, pastor Emiliano. Esse homem, ele sempre incutiu nessa geração, pastor, o amor pela história. Eu acredito que isso que nós estamos fazendo aqui, pastor João, a nossa audiência, tem alguns irmãos aqui que dizem que a nossa audiência era para ter muitos pastores, muita gente nos assistindo. Mas nós estamos começando agora, a gente também não pode exigir, né? Que tenha muita gente, mas as pessoas que vão tomando conhecimento dessa programação vão se acordando e não vão perder, porque isso aqui não existe em nenhum outro local. O tratamento da história da nossa igreja no Ceará, nem outros estados da federação se voltam para fazer um trabalho desse que nós estamos fazendo aqui, pastor João, que é tão importante. Eu vou parar por aqui. É o seguinte, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas têm todo o direito de gostar da história ou não. Mas o que está realmente acontecendo é que nós estamos dando uma oportunidade às pessoas. Né? Porque diz que as pessoas que não têm história também não têm futuro, né? Não tem passado, também não tem futuro, né? É claro que isso é um adágio, não é o que estou dizendo, né? Mas tem um bom sentido. Entendeu? Mas é assim mesmo, né? Então, a nossa história, quando eu falo nossa história, eu falo a história da igreja, né? Porque nós somos a igreja, nós somos a igreja. E hoje nós estamos falando de um pastor que a igreja ela é muito mais velha do que a convenção. A convenção veio depois. E quem dava um saláriozinho ao pastor baixo, ao pastor Emiliano, não era a convenção. Era a igreja. E por isso pegou esse nome, Tempo Central, Tempo Central. Mas a obra é a missão, não tenha dúvida disso. Nós somos uma obra de missão, né? Missão que Deus trouxe para o Ceará através dos pregadores lá do Pará, né? Então, essa é a explicação. E até hoje chama Tempo Central. E vai até Jesus voltar, Tempo Central. Pastor Bazia, Ministério Tempo Central. Pronto. Aqui nós, nesse momento aqui, pastor Amaral, quando aceitei a fé, nos anos 80, e o Espírito Santo tinha mais espaço na vida dos seus servos. Gilson Menezes, que maravilha. Gilson Menezes, seria muito bom se estivesse o povo ouvindo, assistindo este negócio. Ainda Gilson Menezes, esse negócio é de Deus. Pastor Francisco Teixeira, Joaquim foi pai do cantor Natanael, isso. O presbítero Joaquim Flor, pai do presbítero Natanael, pai do Gerson Flor, pai do Joabe Flor, ali do Buritizal,
distrito de Amontada, onde o pastor Bastos abriu aquele trabalho. Klaus, por que pastor Sebastião Mendes Pereira é chamado pastor Bastos? Agora vem. Vocês sabem por quê? Quem deu esse nome de pastor Bastos foi a sua madrinha, que chamava ele de Bastinho. Então está aí, a madrinha do pastor Bastos foi que colocou esse nome nele de Bastinho. Aí pegou Bastos. Chegou até um pastor e disse assim, com o nome Bastos no final. E ele chegou e disse, pastor Bastos, eu sou seu parente. E aí ele disse, como é seu nome? Aí no final falou Bastos. E depois meu nome é Sebastião Mendes Pereira. Olha, nós temos aqui a participação do pastor aqui, que manda um áudio aqui também. E se você quiser também mandar um áudio falando do pastor Bastos aí, fique à vontade, viu? Aqui o pastor Gildo. Vamos lá, pastor Gildo, fale aí. Meu amigo, irmão Carlos Castro, Pai do Senhor, meu chefe, passando aqui para lhe parabenizar pela singela homenagem que o senhor está fazendo ao nosso grande e inesquecível pastor Sebastião Mendes Pereira, conhecido carinhosamente pastor Bastos, né? Quero aí mandar um abraço para o nosso amigo pastor João Lourenço, Deus abençoe, pastor Valentim, que Deus abençoe também. Você também, pastor. E ao senhor também, irmão Carlos, um forte abraço, viu? Falar do pastor Bastos, rapaz, é falar de um pai, viu? Um pai, um grande homem de Deus, e tive o privilégio de dizer que eu estive dentro da casa dele, viu? Casa dele, né? Somos muito amigos da irmã Terezinha, da Débora, da Maris, Tamar, Gisele, Israel e o pastor Ismael, graças a Deus, viu? Uma história do pastor Bastos que eu lembro, que na reunião do ministério, ele sempre dizia o seguinte, muito bem, viu? Anda falando por aí, viu? Que eu tenho que me jubilar, viu? Moisés entregou o cajado a Josué, viu? Com 120 anos. Agora que eu tô com 80, viu? Então, o nosso pastor Bastos era um homem de Deus, né? Grande pai, um grande amigo, carinhoso, amoroso. E se cumpriu na vida dele o que o Espírito Santo falou, né? Que ele era pastor e que ele amasse a igreja. E como de fato, ele amou a igreja e amou, né, o ministério da nossa igreja, né? A convenção, né? E todos os nossos irmãos, né? Deus abençoe, um forte abraço. Olha aí, que bênção. A gente escuta aí a TV ligada aqui no programa. Tem muita gente que assiste o programa pela TV, viu? Eu faço o seguinte, quando terminar o programa, volte lá no canal e compartilhe esse vídeo do programa com seus amigos, que é para eles também tomarem conhecimento. Vai chegar o dia da gente ter uma audiência grande aqui, se Deus quiser. Carlos, o seguinte, como é que eu estou vendo? É que esse programa depende dos ouvintes. Em que sentido? Patrocinando? Não. Assistindo. Porque nós não estamos ganhando nada para estar aqui. Nós estamos aqui prestando um serviço ao nosso povo. Se o nosso povo assistir o programa, a gente vai continuar fazendo com alegria, né? Entendeu? Estou assistindo. Eu quero também mandar um abraço para o Gildo. O Gildo, embora ele se considere filho do pastor Bastos, eu não sou pai, mas sou pelo menos um tio, né, Gildo? Eu me lembro quando o Gildo queria ir para o campo, eu me esforcei bastante para ele ir, sabe? Foi. Cachoeira do Moura. Entendeu? Então o Gildo, eu negociei fiz até um negócio para ele poder ir para o campo, né? Porque ele era um jovem talentoso e era supervisor de uma igreja em Fortaleza. E ele sempre ia lá na minha casa, na minha igreja, e conversava comigo. E ele tinha esse desejo, né? E eu vi o esforço dele, mas não só o esforço, também a chamada, né? Por isso eu me empenhei para que o Gildo fosse ao campo, né? Claro que eu tive a ajuda do pastor Bastos, né? Eu também dei a minha cooperação, né? Então, Gildo, meu abraço, companheiro, você é um amigo, um irmão, um servo do Senhor. Ele já escreveu aqui, dizendo que eu sou grato ao Senhor também, meu pastor. Não esqueço do Senhor, não. Então, o Gildo é um companheiro, é um irmão, um amigo que eu tenho, e sempre que a gente precisa um do outro, a gente está junto, né? Sempre a gente
cooperam um com o outro, né? Quando eu preciso dele, coopera comigo. Quando ele precisa de mim, eu coopero com ele. E nós estamos nessa caminhada, né? Eu quero também mandar um abraço aí para o pastor Gildo Xavier, né? Pastor Gildo, que foi pastor em Cachoeira do Moura, lá na minha terra natal, ali no Maranguape, Boa Vista dos Valentim. E pastor Gildo também foi pastor lá na Serra, lá um distrito de Tianguá, né? Me falhou agora a memória. E de lá foi para Aprazível, distrito de Sobral, está lá. E o genro do pastor Antônio Geraldo, né? Pastor Antônio Geraldo, ele também era de dentro da casa do pastor Bastos, né? A sua esposa, saudosa irmã Ritinha, que era muita... Era como se fosse ali uma filha do pastor Bastos, né? E só ia para Betânia quando caía na graça do pastor Bastos. O pastor Bastos disse que o pastor Antônio Geraldo seria o pastor de Betânia, e assim foi, né? É sogro do Gildo. Sobre esse assunto aí, Valentim, o pastor Bastos foi quem casou o Antônio Geraldo. Fez o casamento do Antônio Geraldo. Foi. Entendeu? Foi quem fez o casamento do Antônio Geraldo. Então, eu me lembro até de um episódio, que eu não vou contar aqui, do casamento, mas depois eu conto para vocês. Olha, já são 11 horas e 40 minutos, faltam 20 minutos para terminar o nosso programa. Olha, mas o programa hoje teve uma participação bastante expressiva, né? Muitos irmãos. Tivemos o pico aqui de 22 crentes aqui na nossa igrejinha aqui assistindo. Bênção de Deus. E o Gilson dizia: eu acho que eu tenho noção como responder o nome do Bastos. Ele deu a noção dele aqui, né, pastor Valentim? É um nome de casa, entre família e outra. Mas no caso do pastor Bastos foi diferente, né? O Bíblia Sagrada aqui, que na verdade é o Marcelo Lima, gostaria de saber se ainda tem o exemplar do pastor. Nós temos um livro aqui do pastor Emiliano que ele fez da sua viagem de 1973, né? Quando ele foi para a Coreia. Marcelo lá. Marcelo. Pois tem aqui ainda, tem alguns exemplares ainda aqui do livro dele. Então, o pastor Emiliano fez essa viagem em 1973. Foram 17 países que ele esteve visitando. Foi uma viagem extraordinária para a história do pastor Emiliano. E como foi útil aquela viagem para que hoje a gente tivesse aqui no museu esses objetos. Os objetos que ele trouxe dessa viagem ainda estão aqui preservados no museu. Inclusive, os espinhos da tamargueira. A tamargueira é a árvore que foi tirada dos espinhos para tecer a coroa de Cristo, né? A coroa de espinho foi tecido com os espinhos da tamargueira. Os espinhos da tamargueira, eles dão quase assim 5 centímetros de tamanho, esses espinhos. Então, ele trouxe um galho dessa tamargueira, e esse galho ainda está apresentado, já está querendo, pelo tempo que faz, né? Já 73 para cá, já vai para quanto? Quase 50 anos. Você tem o hino preferido do pastor Bastos? O hino preferido, eu sei qual é, eu não sei se é o Grata Nova, né? Não, o hino dele preferido. Pois espera aí que você vai falar aí. O hino do pastor Bastos, toda a vida ele pedia o Eliezer Cândido cantar. É o hino. É o hino, o Sofrimento de Jesus. Sofrimento de Jesus. Você não tem ele não, né? Tem ele aqui. Pois bota aí, vamos homenagear com esse hino. Bora, vamos. Opa, tem ele aqui, rapaz. Rapaz, que coisa boa. Pois vai falando aí enquanto eu pego. Pois então, o pastor Bastos, ele, se fosse fazer o programa para falar da vida dele, dá uns 10 programas, né? Porque ele tem muita história, né? Muita história. Que bom. É o Eliezer Cândido... Sofrimento de Jesus. Sofrimento de Jesus. Na verdade, o título é esse? Eu vai chamar o Sofrimento de Jesus. Pois é. E vamos revelar qual era o peixe que ele mais gostava de comer. Qual era? Chegou na hora, né? Tá chegando a hora. Ele comia o peixe que ele gostava mais de comer. Ele comia muito esse peixe lá em Betânia, que era o cará, né? O quê, rapaz? Mas quando ele chegou, que começou a vir aqueles peixes melhor,
o prato privilegiado dele seria agora a cavala. Então o peixe que o pastor Basto mais gostava de comer era a cavala. É um peixe gostoso, viu? A cavala é um peixe muito bom. Agora, como é de couro, né, tem alguns problemas de saúde, sabe? E é? Olha aí. Entendeu? Eu como cavalo e acho muito bom, mas não como muito porque ela é complicada. Tem algumas coisas que ela altera na pessoa. O sofrimento de Jesus. Pois é, na verdade é um sofrimento. Eu estava meditando assim, no sofrimento de Jesus, meu Salvador. Então, meditação, eu acho que é. Tá aqui esse aqui, ó. Pronto. É esse aqui então, olha aí. Solta aí. Aí, vamos soltar ele aqui. Um certo dia eu estava meditando no sofrimento de Jesus, o Salvador, e pela fé que eu fui olhando e vendo Ele sofrendo dores no Calvário de horror. Vi uma cruz que seguia sobre a terra, e nele estava pendurado meu Jesus, ensanguentado, humilhado, não falava, porém aos homens transmitia sua luz. Vi em seu corpo as chagas que eles fizeram, os seus algozes sem nenhuma compaixão, uma coroa de espinhos lhe ofertaram. Eu vi um cravo traspassado em cada mão. Em um conjunto, todo esse sofrimento jorrava sangue carmesim expiador. Cheguei mais perto, observei em torno dele, crucificado em cada lado malfeitor. O da esquerda criticava de Jesus, o da direita implorava o seu perdão. Eis a resposta de Jesus, meiga e suave: agora mesmo te darei a salvação. Naquele instante disse Jesus: eu tenho sede. Deram vinagre numa esponja ao Salvador. Ele provando e não podendo suportar, eu meditava na aflição do Salvador. Naquela hora meu Jesus dizia ao Pai: agora entrego meu espírito em tuas mãos. E em voz alta deu o brado da vitória: está consumado, ó meu Pai, a salvação. Depois do brado
inclinou sua cabeça. No mesmo instante, Jesus Cristo expirou. No mesmo dia foi levado ao sepulcro, mas com 3 dias meu Jesus ressuscitou. Apresentou-se ressurreto aos seus discípulos, desafiando este mundo de ilusão. Todo poder foi dado a mim nos céus, na terra, e de pregar que eu sou o Rei da salvação. Jesus dizendo estas palavras foi subindo, e uma nuvem lá do céu recebeu. Disse os anjos: há de ver como estás vendo. Ele há de vir para buscar o povo seu. Disse os anjos: há de ver como estás vendo. Ele há de vir para buscar o povo seu. Muito bem, nós já estamos chegando na reta final do nosso programa. E neste momento eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes, né? Aqueles que interagiram conosco, entre eles o pastor Gildo, né? Agradecer o Carlos aqui pela acolhida, né? Que ele nos acolhe muito bem. O Valentim também, porque o Valentim faz parte da casa, né? O jornal, o Carlos e o Valentim são os 2 chefes maiores, né? E eu agradeço a todos eles e agradeço de coração a todos vocês, né? E espero ter contribuído, claro que muito pouco, mas contribuir para a divulgação da história do pastor Sebastião Mendes Pereira, pastor Basto, né? Então, meu muito obrigado a todos, Deus abençoe. Pastor Valentim, também dê as suas considerações. Muito bem, já estamos encerrando aqui esta programação e que Deus possa abençoar cada internauta, né, que interagiram aqui conosco. E terça-feira que vem estamos aqui em nome de Jesus para tratar agora pastor Deusdete. Por isso que o nosso líder aqui da programação, pastor João Lourenço, ele traz a história desses homens todos, né? Deus abençoe a todos. Um abraço. Gente, olha, vocês, no intervalo aqui do louvor, vocês viram a gente rindo aqui, até vocês devem estar se perguntando, né? Rapaz, o que estão conversando ali, que estão rindo tanto? Mas é a felicidade dos crentes. Os crentes, quando se reúnem assim, à parte, né? A gente tem tanta história, que lamentavelmente a gente também não pode essas histórias assim, pra gente se descontrair, a gente fica só com a gente mesmo, né? Não pode levar a público, não. Mas coisas engraçadas da vida pastoral, e a gente dá umas gaitadas boas. O pastor Emiliano gostava demais disso aqui, dessas gaitadas, era o pastor Emiliano e mais ninguém, né? E olha, nós queremos agradecer, foi grande a participação hoje dos ouvintes, muito boa a participação. Chegamos a 22 crentes aqui ao vivo com a gente, participando. Pastor João, na terça-feira que vem a gente vai estar com o pastor. Eu tenho imagens aí também, tanto do pastor Sebastião, do pastor Pedro Cavalcante, como tenho também com o pastor Deusdete. Então, a gente vai colocar a entrevista do pastor Deusdete para vocês
depois que a gente terminar o programa dele, viu? Agora vocês aguardem que eu vou colocar a história aqui da viagem do pastor Bastos. São 1 hora e pouco de filme. Aí vocês vão poder acompanhar o áudio aí também. Ok? Então a gente só tem que agradecer. E quem vai finalizar é o pastor João orando. Eu já, por mim, já estou me dado por satisfeito. Nós vamos agradecer ao Senhor porque nós começamos o nosso programa orando, né? Orando. E terminamos orando. Valentim, ore. Pai querido, nós te agradecemos por esta programação, Senhor, falando de uma história tão linda também, que é do pastor Bastos. Senhor, abençoe cada um dos teus servos, nosso chefe maior, pastor João Lourenço, que é o diretor desta programação, e também o nosso historiador Carlos Castro, a todos os ouvintes. Nós te oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus.